Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta E desarmado eu estava, a música da minha vida. tudo que eu tinha lhe dei. Ontem começamos a contar a história de Júlia e Aramis, fazendo uma breve retrospectiva. No aniversário do primo, Aramis se encanta por Júlia sem saber que ela era comprometida. Durante a festa, os dois conversam, se paqueram e até trocam telefones, até Aramis presenciar o noivo dela chegando e lhe dando um beijo na boca. Mesmo não tendo acontecido nada entre os dois, até porque se conheciam há pouco mais de uma hora, Aramis fica muito decepcionado e chega a abandonar o local. Dias depois, Júlia lhe telefona, propondo um encontro, e ele fica todo animado. É então que encontra o primo, que não via desde o dia do aniversário, com uma novidade que lhe faz arrepiar os cabelos. E é a partir daí que retomamos a narrativa. Quando meu primo perguntou se eu lembrava da Júlia, aquela do dia do churrasco, e depois falou que tinha uma coisa para me contar sobre ela, eu sinceramente jamais poderia imaginar que, olha, nem nos meus piores pesadelos, foi a coisa mais inesperada do mundo. Eu até pensei em lhe contar que a gente andava se encontrando às escondidas. Mais do que isso, eu quase confessei para o meu primo que estava até apaixonado. Só que no último instante me calei. E quer saber? Ainda bem que me calei. Foi melhor que eu tenha me calado mesmo. Porque o que eu ouvi da boca do meu primo fez o meu sangue gelar. Em tom de confidência, ele se aproximou de mim e falou: "Você acredita que eu andei dando uns pegas nela depois do churrasco?" Repito, meu sangue gelou. Quase engasguei. Não sei nem como tive presença de espírito para disfarçar. Dando os pegas? Mas como assim? Como assim? Como assim? É bobo agora? Não nos pega na mulher, rapaz. A gente saiu 2 vezes. Saiu, você quer dizer, motel, rapaz. A gente foi no motel 2 vezes. Cara, que mulher. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me dizendo que levou ela pro motel? 2 vezes. Aquele dia lá do churrasco, ela começou a me encarar, dar uma bandeira, mesmo o noivo dela estando perto. Você acredita? Aí, claro, né, meu? Fui obrigado a... Claro que nesse dia a gente só conversou, trocou telefone, essas coisas. Só que depois eu liguei naquela semana mesmo e... Sabe quando você desaba? Ele falando ali diante de mim, eu vendo o movimento dos lábios dele, mas sem conseguir prestar atenção porque eu fiquei tão chocado. Ele falando e ao mesmo tempo passando um filme na minha cabeça. Até porque foi exatamente aquilo que tinha acontecido comigo também no dia do churrasco. A gente ficou se paquerando, trocando olhares, aí trocamos telefones depois. Meu Deus,
Será que a Júlia era acostumada a ficar dando mole para todo mundo? Como se fosse pouco, meu primo não tinha terminado. Olha, Aramis, se a minha mulher e o noivo dela não estivessem lá naquele dia do churrasco mesmo, eu teria dado um jeitinho de arrastar a safada lá pro meio do mato. De tanta moral que ela me deu. Olha, eu nunca ganhei um presente de aniversário tão legal, viu? Essa vai ficar pra história. Eu acho que nunca fiquei tão chocado na minha vida. Não podia ser verdade. Eu tinha ouvido, mas não queria acreditar. Naquele dia do churrasco mesmo, repito, a gente ficou se paquerando, trocando olhares, isso antes de eu saber que ela era noiva. Trocamos até telefone. E até aquele momento eu não sabia que ela tinha alguém. Só soube mesmo quando o cara chegou e... Se aquilo que meu primo me contou fosse mesmo verdade, pelo jeito não tinha sido só comigo. Que ela... Olha só, eu sei como eu me senti. Porque significava que aquilo de que eu mais tinha medo era verdade. A mulher gostava do perigo. Devia ser uma tremenda de uma safada, porque, meu Deus, a mulher noiva, aí vai numa festa de aniversário, um churrasco, dá mole pra mim, eu ainda sem saber que ela tinha noivo, fico todo animado pensando que tinha feito uma conquista, aí descubro que a mulher tem alguém. E como se não bastasse, vem o meu primo, dali a 2, 3 semanas, me contar que já tinha saído com ela 2 vezes. Era uma aventureira. Era uma safada, desse tipo de mulher que sai com qualquer um. Imagina, noiva, e além de trair o noivo comigo, ainda tinha ido para o motel com meu primo. 2 vezes ainda por cima. Se bem que 2, 1, 3, 20 mil, que diferença fazia? E o pior é que o meu primo ainda me contou tudo o que tinha feito com ela na cama. Enquanto ele falava, eu ia sumindo na cadeira, imaginando os dois num quarto de motel, fazendo todas aquelas barbaridades que ele fazia questão de contar, em detalhes. E eu pensando que estava dividindo a minha amada apenas com o noivo dela, quando na verdade tinha outro na parada. Quer dizer, outro e não sei quantos mais. Sim, porque mulher que se presta ao que ela se prestou, com o noivo na festa, dando mole para 2 homens ao mesmo tempo, é capaz de tudo. Olha, só Deus para saber como eu me senti. Quando começamos a nos envolver, eu tinha tanto medo de começar a gostar dela de verdade. Sim, porque eu nunca me imaginei tendo alguma coisa com mulher comprometida. E vamos convir, mulher que age daquela forma. Isso eu já tinha pensado. Trai o noivo, ou o marido, ou o namorado com outro, é porque é capaz de fazer com o segundo, com o terceiro, com o quarto e com o quinto. Lá no começo, repito, fiz de tudo para não me envolver. Não queria me apaixonar. Tinha medo de acabar sofrendo no final. E pelo jeito, se aquilo que meu primo me contou fosse mesmo verdade, eu estava perdido. Apaixonado por uma aventureira. Era tudo o que não podia acontecer. Na primeira oportunidade, fui tirar satisfações com ela. Ver se aquela história toda era verdade mesmo. E ela, naturalmente, fez cara de vítima. O quê? O Eduardo falou isso? Não acredito. Meu Deus, como que uma pessoa pode ser tão mentirosa?
Você está dizendo que é tudo mentira? Mas é claro que mentira. Você acreditou? Tem homem que eu vou te contar, viu? Ela negou. Aliás, além de negar, ainda botou a culpa no meu primo. Jurou que ele é que tinha dado em cima dela, que tinha descoberto o seu telefone não sei de que jeito e que depois tinha começado a ligar sem parar, convidá-la para sair, mas que ela não tinha aceitado. Olha, eu fiquei sem saber em quem acreditar. Até porque a gente sabe que tem cara que inventa mesmo coisa, sabe? Pra parecer o gostosão, Só que, sei lá, ele contou com tantos detalhes e depois tem outra. Contou que tinha acontecido com ele exatamente tudo o que tinha acontecido comigo, lá no dia do churrasco. O pior é que ela é que tinha tomado a iniciativa de conversar comigo, de trocar telefones, exatamente o que o meu primo falou que tinha acontecido com ele. O problema é que eu estava gostando da infeliz. Estava apaixonado. E quando a gente se apaixona, tem alguma dificuldade para enxergar a realidade. E foi isso o que eu fiz, mesmo com o pé atrás, e mesmo sabendo lá no fundo que dificilmente aquela história era inventada, eu preferia acreditar que ela estava sendo sincera, que o meu primo tinha inventado. Por conta disso, eu me consumia por dentro quando a gente estava junto. Passei a viver um estado de neurose. Não conseguia pensar em mais nada. Quando a gente estava longe um do outro. E isso era a maior parte do tempo, porque, afinal de contas, até noiva ela tinha. Eu ficava o tempo todo imaginando o que ela podia estar fazendo longe de mim. Será que ela estava com um noivo? Ou será que estava com outro homem qualquer? Quem sabe estivesse enganando nós dois ao mesmo tempo? Sabe, eu me torturava de tanto ciúme. Às vezes, a gente até discutia por causa disso, porque mesmo não querendo, eu ficava, sabe, jogando indireta, fazendo insinuações. Algumas vezes, inclusive, cheguei a acusá-la de fazer coisas que, na verdade, eu nem sabia se ela fazia mesmo. Olha, cheguei num ponto que me tornei obsessivo. Eu já não conseguia pensar em mais nada. Nem no meu trabalho eu conseguia prestar mais atenção. Ficava pensando bobagem o tempo todo. Até que um sábado, eu liguei e a convidei para sair e ela me veio com aquela. Puxa, Aramis, logo hoje, sabe o que é? Eu queria muito, mas é que não vai dar. É que eu já combinei sair com o Gerson e eu não podia nem ouvir o nome do noivo dela. Eu não suportava nem ouvir o nome daquele sujeito. Só que fazer o quê? Era obrigado a engolir. Acabei indo tomar uma cerveja numa lanchonete, aqui mesmo, perto de casa. E para minha surpresa, no que cheguei, encontrei o Eduardo, meu primo, ao lado de ninguém menos, ninguém mais que o Gerson, o noivo da Júlia. Quando vi o meu primo, sabe, tive um choque. Sim, porque exatamente naquele horário era para ele estar com a Júlia. Pelo menos foi o que ela me falou. Ela disse que não poderia sair comigo porque já tinha combinado de sair com o tal do Gerson. Foi mais um choque, porque com toda certeza, e isso qualquer pateta entenderia, ela tinha mentido de novo para mim. Não ia sair com o noivo coisa nenhuma. Mentira.
Mentira! E se não podia sair comigo, e não estava com o noivo, e nem com o meu primo, era porque provavelmente estivesse com um quarto. Olha, eu nem entrei na lanchonete. Apenas cumprimentei os dois ali mesmo da entrada, fingi que ia comprar uma bobagem e dei meia volta. Quando cheguei na esquina, já peguei o celular e liguei para ela. Só que dava fora de área o tempo todo. O que me deixou ainda mais desesperado, mais louco da vida. Sim, porque se ela pelo menos atendesse e me desse uma explicação, mesmo que fosse uma desculpa. Só que nem isso, nem isso. Fiquei me perguntando por que ela não tinha me ligado avisando que não tinha saído com o noivo, que assim daria para a gente se encontrar. Se bem que era uma pergunta idiota, estúpida. Porque a resposta estava mais do que clara. Olha, fiquei louco da vida. Quando finalmente consegui falar com ela, ela pediu desculpas, disse que tinha deixado o celular em casa carregando, que não tinha mesmo saído com o Gerson, que tinha ido fazer não sei o que lá na casa de uma tia. Olha, eu já não sabia mais em que acreditar. Aquela sensação de que ela estava mentindo para mim. Só que mais uma vez relevei. Mais uma vez fingi que acreditei. Só que é aquela coisa. Tudo aquilo se transformou num turbilhão. Mesmo a gente fingindo que acredita, mesmo a gente relevando, sabe, aquilo vai engasgando, aquilo vai enchendo o peito da gente de dúvida. E a verdade é que a cada dia que passava, eu me tornava mais e mais neurótico. Só que fazer o quê? Estava apaixonado irremediavelmente por uma mulher que tinha um noivo, que segundo meu primo saía com ele também, e quem sabe tivesse um quarto, um quinto e até um sexto homem. Até que um domingo à tarde, conversando com meu primo, ele me falou uma coisa que eu sinceramente não esperava. Primeiro, perguntou se eu tinha comentado alguma coisa com alguém sobre aquele episódio que ele tinha me contado, de que tinha saído com ela 2 vezes. Falei que não, até porque não tinha mesmo. Só tinha conversado sobre aquele assunto com ela. Até porque precisava tirar uma satisfação. E foi então que ele jogou a bomba. Para você ver que eu não menti, Aramis. Para você ver o quanto essa mulher safada. Você acredita que o Gerson pegou ela na cama com outro? Sabe quando todos os pesadelos da gente se tornam realidade? Se bem que, para ser bem franco, não posso dizer que foi uma novidade para mim. Claro que não era. Eu já imaginava aquilo. Só que uma coisa é imaginar. Você tem sempre, sabe, o pretexto de que de repente não é exatamente aquilo, que o meu primo ali e eu devo ter ficado branco, feito uma folha de... Então, ontem a gente saiu para conversar e ele me contou. Tava virado um trapo, coitado. Eu fiquei até com pena, viu? Parece que até terminou o noivado. Pudera, né? Imagina. Pegar noivo com outro na cama. Olha, juro por Deus, fiquei com pena. Aliás, tô até meio arrependido de ter saído com ela, sabe? Porque
Outra vez, eu a coloquei contra a parede. Quis saber se aquilo tinha algum fundamento. Mesmo lá no fundo, eu tendo a certeza de que estava querendo uma resposta que não era possível ela me dar. Qualquer pateta no meu lugar já teria visto a realidade do jeito que ela era. Ela, naturalmente, como da primeira vez, negou. Só que nessas alturas, eu já estava tão... Segundo meu primo, o Gerson a tinha pego na cama com o vizinho e que tinham terminado até o noivado por causa disso. Fiquei pensando naquilo, matutando e lembrando que aconteceu num sábado e num domingo de manhã a gente tinha trocado mensagens e ela não comentou nada. Não falou que tinha terminado o noivado, coisa nenhuma. Se bem que vamos convir, né? Se fosse verdade, claro que ela não ia nem tocar no assunto, até porque, se contasse que tinha terminado o noivado, eu ia perguntar por quê, e ela naturalmente não ia falar. O que ela me disse, isso depois, é que os dois tinham terminado o noivado de comum acordo, mas que nada tinha acontecido. Apenas chegaram à conclusão de que o relacionamento já tinha dado o que tinha que dar. Por essas e outras, é que quando percebi que estava à beira da loucura, mesmo contrariando o coração, decidi me afastar dessa mulher. Eu já estava ficando louco. Fiquei remoendo tudo o que tinha acontecido. Todas as conversas que tive com meu primo. Comecei a lembrar de situações que, pelo menos para mim, davam mostras de que eu estava envolvido com uma aventureira e cheguei à conclusão de que ou eu tomava uma decisão ou me internava no manicômio. Chegou uma hora que, sabe, eu percebi que era questão de vida ou morte. Quer saber? Não preciso passar por isso. Eu tô cheio dessa mulher. Meu Deus do céu, essa mulher tá me enlouquecendo. Eu tenho de parar por aqui. Senão vou acabar ficando biruta. Tomei a decisão, mas já sabendo que seria difícil, quase impossível, manter a minha posição até o fim, e eu não estava enganado. Só Deus sabe o que eu tenho penado. Porque mesmo colocando um ponto final no nosso relacionamento, que eu nem sei como nominar, se namoro, se caso, se fantasia, se ilusão da minha cabeça, só eu sei a angústia, só eu sei o meu martírio, de tanta saudade que eu sentia dela. Se bem que, martirizado de um jeito ou de outro, dava tudo na mesma. Sim, porque depois que o meu primo me contou que a tinha levado para o motel 2 vezes, e depois mais aquela notícia de que ela tinha terminado o noivado porque o cara a tinha pego com outro na cama, um vizinho, o que mais poderia acontecer, meu Deus? Ela, no entanto, continuou jurando que nunca mentiu para mim. Que tudo que me contaram era mentira, fofoca. Só que depois, o próprio Gerson, o banana traído, me confirmou que só tinha terminado o noivado porque tinha descoberto que ela não era quem ele pensava. Não entrou em detalhes. Agora vamos convir. Para bom entendedor, meia palavra basta. Faz 8 meses que estamos afastados. Mas ainda não consegui tirar essa mulher da cabeça. Tem horas que não vou negar. Dá uma vontade de pegar o celular e ligar para ela. Voltar atrás. Aliás, às vezes,
Eu até faço isso. Começo a discar o seu número, só que no meio do caminho. Ou às vezes começo a escrever uma mensagem, só que em vez de enviar, salvo na pasta de rascunhos e... Meu Deus, será que eu não vou conseguir nunca tirar essa mulher da cabeça? A simples lembrança dela judia demais de mim. Será que um dia eu vou conseguir encontrar alguém que ocupe o seu lugar? Preciso esquecê-la. Preciso seguir com a minha vida, porque, na verdade, nem vivendo eu estou. Faz meses que eu não consigo viver. É lembrança o dia todo, à noite, na hora de dormir. Essa mulher no meu pensamento o tempo todo. E eu sofrendo por ela, chorando por uma mulher que eu sei jamais será minha.